Olá, está no ar o Juricast da Câmara Municipal de Parnamirim. Aqui a gente vai falar sobre temas jurídicos, direitos do cidadão e também sobre os projetos de lei que são aprovados aqui na casa. Eu sou Priscila Adélia, comigo o Procurador-Geral do Legislativo de Parnamirim, Cânide Alves. Olá, Adélia. Muito bem-vindo, Carlos Kelsey, que é o candidato representante da Chapa 10. É um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso podcast da Câmara Legislativa de Parnamirim e que, para mim, é sempre bom rememorar. O pai de Carlos foi meu coordenador de curso na UNP. Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, porque foram os 5 anos gloriosos da Universidade de Potiguar, quando a Universidade de Potiguar era a grande Universidade de Potiguar. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado a vocês pelo espaço, principalmente. Obrigado pela referência, meu pai. Ele é o nosso grande conselheiro. Não é conselheiro só de luta do OAB, é conselheiro da vida, é conselheiro no escritório, já que somos sócios também no escritório. E eu tenho muito orgulho de tê-lo por perto, acompanhando todos os meus passos e direcionando a minha vida. Kelsey, Chapa 10, o trabalho segue, a advocacia avança, mas antes de entrar nesses pormenores da campanha, antes de falar sobre as suas propostas, as suas ideias para a advocacia aqui do Rio Grande do Norte, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, falasse um pouquinho também para quem te conhece, contasse um pouquinho da sua história. Quem é que é o advogado Carlos Kelsey? Perfeito. Carlos Kelsey é filho de Lúcio Teixeira e Dona Carminha, como eu chamo, mãe. Tem 3 irmãos, Marcelo Roberto, Clevelando Augusto e Ilana Carina. É casado, eu tenho a minha esposa Kalina Flor, atualmente tesoureira da OAB. Tenho 2 filhos, Carlos Eduardo, 16 anos, Cadu, e Carolina Carol, com 12 anos. Eu diria que eu sou um advogado que tenho 25 anos de formatura e, inclusive, de militância na advocacia. Vivo da advocacia há 25 anos. Professor universitário, fui professor da UNP durante 17 anos, na disciplina de prática jurídica. Também, na minha formação, além da formatura no curso de Direito, eu me especializei em Direito Privado, Direito Civil e Direito Civil e Direito Privado, na verdade, essa é a disciplina específica. E no mestrado eu direcionei o meu olhar para a área de administração. Concluí o mestrado com uma dissertação que tornou-se um livro chamado Planejamento Estratégico de Escritórios de Advocacia. Então, a minha vivência nesse período de formação é essa. Eu já tive a oportunidade de, na OAB, ocupar diversas funções. Então, na OAB, já fui conselheiro federal suplente, já fui diretor da ESA, Escola Superior da Advocacia, já integrei a Comissão Nacional de Seguridade Social, já integrei a Comissão Nacional do Exame de Ordem também, a participação na segunda etapa da prova, já tive a oportunidade de integrar a CEJAI, que é uma comissão de adoção internacional junto à Corregedoria, integrei uma banca do concurso de magistratura também aqui no estado do Rio Grande do Norte. A comissão de sociedade de advogados também tive essa oportunidade e hoje estou aqui com esse objetivo, com esse propósito. Além disso, integro um escritório de advocacia, um escritório que tem nossa base familiar, o Lúcio Teixeira dos Santos Advogados, tenho meu pai como sócio, tenho a minha esposa e meus irmãos também nessa condição. E para falar um pouquinho sobre a escolha da profissão, foi uma questão familiar ou você se interessou depois? Como é que foi essa escolha pela advocacia e o que é que ela representa para você, para a sua vida? Eu tenho eu diria que foram alguns sinais que eu tive para escolher a advocacia. Eu tenho a escolha do meu nome, que eu acredito que meu pai, quando direciona Carlos Kelsey, e aí, doutor Candela, ele faz uma mistura entre Hans Kelsey e Carlos Cóssio, 2 filósofos da área jurídica. Então, quem sabe ele já me direcionou para isso, né? Os rumos, né? Agora eu tenho alguns amigos da época de Marista que dizem que a minha formalidade sempre direcionou a isso. Eu tenho um amigo que dizia que no futebol, quando eu passava a bola para ele, eu sempre pedia o protocolo para poder confirmar que a bola tinha sido passada. Então, eu acredito que esse desenho me fez fazer isso. Lógico, meu pai é advogado, procurador do município, né? Advogado público, e teve sempre essa vinculação muito forte com a área da educação.
E eu percebo nos meus filhos, né? Nós nos espelhamos nos nossos ídolos, nos nossos pais, nos nossos professores. Então, eu acho que a grande influência realmente da escolha veio do meu pai. E o que é que ela significa para você hoje em dia? Eu diria que quando a gente fala em advocacia, em ser advogado, eu falo sempre do orgulho que eu tenho. É o orgulho de dizer, sou advogado, vivo da advocacia. Eu diria que no meu contexto familiar, eu e minha esposa, todos os dois advogados, integramos a mesma sociedade, o mesmo escritório. Então, como eu vivo da advocacia, o mês que não tem honorários, tá, doutor Candé, não tem feira, não tem escola, não tem dia a dia, não tem sonhos. Então, eu me orgulho muito de ser advogado, porque através da advocacia, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sonho, e naturalmente esse projeto agora que envolve uma campanha, uma candidatura à presidência da OAB, tem tudo a ver com a advocacia. A advocacia está muito carimbada no meu DNA, sem dúvida. E quando você decidiu ser candidato a presidente? Você disse várias experiências junto à ordem, Sim. Mas sempre focado em comissões, né? Em comissões temáticas, inclusive uma comissão nacional. Foi de exame de ordem, sabe? Exatamente. Em que momento virou a chave? Eu sou o candidato a presidente da ordem. Perfeito. Eu diria que não surge do nada, né? Não surge aquele sonho assim, sonhei ser presidente, quero ser presidente. Não. Primeiro essa construção aí de 25 anos na advocacia, participando ativamente da ordem, né? Da vida da ordem, em comissões, de maneira sempre muito discreta, como minha vida tem sido muito discreta, salvo agora na campanha, né? Que a gente percebe que não pode ser discreto. Mas eu diria, Candé, que essa construção, após esse trabalho, vem aí, a minha esposa hoje é tesoureira da OAB, então isso naturalmente nos aproximou mais, nos fez viver o dia a dia, porque já que essa posição que ela ocupa faz com que ela participe mais, então isso meio que me inspirou a dizer, poxa, chegou um momento, né? A gente tem aí uma oportunidade de troca de uma geração na OAB, é isso que efetivamente vai ocorrer e está ocorrendo. O doutor Aldo Medeiros se aproxima dos 70, vem agora a geração próxima dos 50. Então, eu diria que desde desse trabalho ativo dela e começa a inspiração, depois é um processo de escolha, os nomes são apresentados, 4 nomes surgem, o meu nome vem a ser lembrado e a gente começa a perceber que chegou o momento que a gente começa a entender o funcionamento de forma mais próxima, a gente começa a conversar com a advocacia, a gente começa a ser incentivado também. E aí sim, vem aquela ideia de que posso ser, estou maduro para ser. Eu diria que tecnicamente eu estou preparado para isso. Eu gosto muito da área de gestão. Você sabe que eu falo muito sobre gestão de escritório, gestão da vida, gestão de tudo que eu consigo fazer em termos de gerir, planejar. E acredito que esse momento é que surge a vontade mesmo, tá? E ao entrar na campanha, eu posso dizer de forma muito clara, eu percebo que tudo que a advocacia clama, eu também tenho clamado, eu também é problema específico do nosso dia a dia. 90% dos problemas da advocacia são comuns a todos os advogados. 10% pega lá o advogado público que tem uma dificuldade específica, pega lá o advogado da área criminal, pega a minha área, que é mais a área civil empresarial, que tem outra particularidade, a área previdenciária, é o advogado jovem que está lá começando. Então, o complexo, né, da atividade da advocacia, ela é muito comum e muito semelhante. Então é nesse momento que eu digo, chegou a hora, estou pronto, estou feliz inclusive em participar desse processo eleitoral, que ele é muito, todo mundo pensa, é muito desgastante, é muita dificuldade, está muito leve. Eu estou muito feliz em participar. Agora, o que eu nunca imaginei era que eu ia aprender tanto. Eu hoje já digo que sou um advogado diferente. Como e que, um o que é que homem você tem diferente aprendido, também. então? Conta pra gente o que é que você tem aprendido. Eu diria que eu sempre fui do diálogo. O Candé aqui, que nos acompanha há um certo tempo, sabe disso. Mas eu diria que quando a gente passa a destacar como até qualidade, a escuta ativa, a gente aprende muito. Eu tenho tido conselhos, como ontem eu estava em Caicó, tive a oportunidade de conversar com o doutor José Aranha, um ícone da advocacia da região, né? Ele passa a me dar conselhos. Eu tenho tido a oportunidade de um advogado que recebeu a carteira, eu lembro demais dessa reunião, de quanto tempo você tem de advocacia? Ele disse 2 horas.
eu acabo de receber a carteira. Imagine você ter a oportunidade de alguém que já tem uma experiência vasta lhe dar conselho e alguém que está entrando agora traz o mesmo conselho em sentidos às vezes diferentes, mas que se unem, tá? Então, isso tem sido muito bom. Se aproximar de pessoas, se aproximar da advocacia, enfrentar desafios, né? Que a gente sabe que não é todo dia todo mundo está bem, está tranquilo, mas uma marca da nossa campanha, do nosso grupo até, tá? Tem sido o sorriso até, as pessoas estão sorrindo muito. Por quê? Tá bom fazer e participar desse processo eleitoral, graças a Deus. Kelsen, como é que você avalia a atuação da OAB, você enquanto advogado, enquanto candidato à presidência, como é que você avalia a atuação da OAB para os advogados do Rio Grande do Norte, mas também para a nossa sociedade? Perfeito, como um todo. Eu diria que a OAB ela tem um importante papel que exerce e que precisa cada vez mais ser exercido. Ela preserva naturalmente e até como base os interesses da advocacia. O grande papel a gente sabe que é esse, preservar os interesses da advocacia, defender e lutar por isso, mas também a sociedade, constitucionalmente, existe a previsão que ela é uma defensora. Então eu diria que direcionando para a sociedade, é extremamente importante essa participação e essa representatividade. Mas a gente não pode perder o principal foco, que é a advocacia. Eu diria que a gente faz uma avaliação, eu diria dos últimos 6 anos, né? Até porque já que a gente tem uma gestão que está no segundo triênio, ela avançou muito, ela tem muita coisa boa. Ela tem a aprovação da advocacia, até porque os números indicam isso e as pesquisas. Avança em termos de prerrogativa, avança em termos financeiros. Hoje a gente sabe que a OAB consegue ter, inclusive, capacidade financeira de investimento. Eu diria que de participação da advocacia. E então eu avalio de maneira extremamente positiva. É tanto que eu tenho a honra e a felicidade de integrar esse grupo, inclusive até de ser apoiado pela atual gestão. Então eu diria que é até uma honra e uma responsabilidade também muito grande, porque se você tem um trabalho que já é de sucesso, o que fazer para torná-lo ainda mais, né, bem sucedido esse trabalho. Mas o que é que penso? A advocacia hoje quer, principalmente nesse momento, ela quer se aproximar mais ainda da ordem. Então, abrir as portas e fazer a convocação. A advocacia precisa estar dentro da OAB para dizer assim, é a minha casa, eu pago para que ela exista. Então, para isso, eu preciso estar dentro dela, dando opinião. Não é só resolvendo problema nem participando de solenidade. É trazendo debates sobre oratória, sobre saúde mental, sobre finanças, sobre vinhos, sobre cerveja, sobre coisas boas, sobre filhos, sobre família. Eu acho que a ideia é a gente trazer o advogado para dentro da OAB. Para mim, eu diria que o advogado estando dentro da OAB, a OAB como um todo e a própria profissão, ela se fortalece, então ela se torna mais representativa. E aí fica mais fácil da gente qualificar melhor o advogado, fica mais fácil da gente chegar para os órgãos, para os tribunais e para toda a sociedade e dizer, a advocacia está aqui, a advocacia é respeitada, ela precisa ser bem paga, ela tem honorários que ela vive disso e isso precisa ser respeitado. Ela tem prerrogativas que são inegociáveis, né? E que isso é que permite que a gente defenda a sociedade, o cliente e a própria advocacia. Então, talvez o grande resumo disso é dizer gestão aprovada, gestão com muitos avanços, mas a gente precisa, como diz o nosso slogan, avançar ainda mais. Para isso, a gente precisa da advocacia. Nesse sentido, acho que é a nossa deixa para falar um pouquinho, para que você fale, na verdade, sobre as suas propostas, de que forma o advogado Kelsen quer fazer a diferença. Perfeito. A gente na construção, né, não só de uma chapa, que a gente tem 103 integrantes de maneira direta, sendo candidatos, mas naturalmente as propostas. A gente elege 8 eixos. E aí, como destrinchar isso, né? Que tipo de eixo? A gente fala como base, prerrogativas. Afinal, sem prerrogativas, dificilmente a gente tem um advogado com liberdade e atuante. A gente fala em acesso à justiça. A gente fala em honorários advocatícios. A gente traz a jovem advocacia para perto da gente. Interiorização. Afinal, hoje são 9 subseccionais instaladas
e a 10ª a ser instalada, mas já criada, que é aqui em Parnamirim. A gente fala em fortalecer políticas de inclusão, e aí a inclusão, a gente traz inclusão, diversidade, é todo um arcabouço que a gente precisa trazer para dentro da OAB. A gente fala em educação continuada, não adianta só qualificar o jovem. Eu tenho 25 anos de profissão, Canindé, eu não sei exatamente quantos anos tem, mas... Denunciar a idade, né? Não, sem denunciar a idade. Jovem advogado, né? A gente começou muito jovem, eu diria que eu sou jovem há mais tempo como você, né? Exato. E aí, só um pouco menos. Só. E aí trazer também a inovação, que a gente precisa nos qualificar e trazer inovação. E aí quando a gente traz inovação, é tecnologia, Então, os eixos são diversos, mas eu queria pontuar, eu diria que dentro desses eixos, para a gente, o que eu diria que é mais importante. Eu diria que prerrogativas é um ponto que a gente sabe que é sempre... É bom saber que teve avanço. Hoje de estrutura, a gente só tem que ampliar esse alcance. De que forma isso seria feito? Procuradoria específica de prerrogativas com a base no interior. Mossoró é um ponto estratégico, a gente sabe disso, para poder facilitar a região. Porque o que é isso? É ter profissionais, não como era antigamente. Antigamente eram pessoas específicas da comissão que se deslocavam. Então aquele advogado voluntário, né, que estava lá no seu dia a dia do escritório, e muitas vezes na hora de uma chamada ele não podia nem atender. Hoje existe uma estrutura com profissionais contratados para que fique em plantão atendendo a advocacia. Então quando você tem uma procuradoria mais próxima do interior, esse deslocamento vai ser mais rápido, o atendimento também vai ser mais rápido. Então a gente faz esse corte para fortalecer. Por quê? Por mais que exista avanço, prerrogativa, como é um princípio muito forte para que a atividade exista, a vigilância é sempre. E aí trazendo dentro da pegada prerrogativa, qualificação. A gente precisa dotar a advocacia de mais segurança do que é prerrogativa. A gente precisa dizer para a sociedade o que é prerrogativa. A gente precisa trazer para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para os órgãos públicos, porque todo mundo sabendo o que é e quais as consequências da sua violação, isso a gente consegue com certeza espalhar isso para todo o cenário do Estado e do Brasil. A gente fortalece com isso, tá? Jovem advocacia, não posso nunca dizer que não fui um jovem também, não é isso? Que comecei, sei as dificuldades do que é um jovem começar. Então, a gente traz lá algo muito simples e direto. Primeiros passos na advocacia. Não adianta eu receber a carteira e não saber como é que cobra, o que é ser advogado, qual é o custo que eu tenho dentro de um escritório, como é que eu posso fazer para acompanhar um processo, como é que eu posso acessar o PJE. Eu, pelo menos, tive a oportunidade de, no primeiro ano do curso, eu entrei no meu primeiro estágio. Então, quando eu concluí o curso, eu já tinha a noção completa que queria ser advogado, como era para fazer para ser advogado, mas não sabia como abrir meu escritório. Então, só que nessa época era tirando cópia, né? Era exatamente isso. Não, nós vivemos a advocacia romântica, né? Ó, você entrega a sua idade assim, tá certo? Não, eu tava brincando com minha estagiária, falei, você já foi no fórum? Não, nunca fui. Mas só que ela acessa o processo todos os dias. Diversos processos todos os dias, através das plataformas virtuais. Né? Ela vai ao fórum de maneira remota, né? De maneira remota. Diligencia de maneira remota. Perfeito. Então mudou bastante a maneira de lidar com o processo também, né? Eu comparo a advocacia romântica, era essa. Hoje a advocacia extremamente, eu diria que não é virtual, mas dinâmica, né? ela da analógica passou a ser digital. Então agora é dinâmica, é rapidez, é resultado, é pouco contato pessoal. E agora a gente enxerga essa mudança do judiciário, total, né? A advocacia mudou mais rápido, mas o judiciário agora está mais... Como o mercado pressiona, a advocacia corre e se adapta rápido. A gente teve que se adaptar, né? Mas isso tem sido muito bom, que eu acho que a advocacia hoje tem muito mais oportunidades. Isso aí eu não tenho dúvida. Dá para começar do zero e ser advogado e viver da advocacia. Eu estou dizendo isso porque eu tenho vários exemplos de jovens conseguindo fazer isso. E, embora eu tenha esse vínculo familiar, embora eu tenha esse histórico familiar, a gente sabe que tem a história familiar por trás. Eu fui estagiário, fui advogado associado, coloquei meu escritório lá com um sócio, com um único cliente que pagava a conta toda. Passei 4 anos nele. O cliente disse, opa, tchau. O escritório teve que desfazer. Veio na outra etapa o meu escritório familiar, com essa conjuntura que a gente tem hoje. Então, assim, são etapas. Dá para começar
dá para viver, e a gente precisa também ter as universidades dentro da OAB, e tem que ter a OAB dentro da universidade para poder ensinar aos alunos que ainda é possível ser advogado. Eu tive recente numa universidade para falar para 50 estudantes, mais ou menos, e eu iniciei com uma pesquisa. Quantos topam ser advogados? 5. De 50? De 50, pelo menos. Aí eu digo, quando acabar de falar, eu vou perguntar de novo, ver se eu pelo menos consigo, como tinha eu e mais 2, eram 3 advogados, cada um numa fase Convenceu diferente. Alguém? Aumentou o número, eu acho que pelo menos uns 12 saíram de lá. Então, é dizer assim, vale a pena, porque você passa muitas vezes 5 anos no curso de Direito, depois que você conclui o curso, você ainda tem que fazer o exame de ordem para se habilitar, mas a gente percebe que depois do exame de ordem, e aí, o que é que acontece? Eu vou passar só 3 anos advogando para poder ter os 3 anos, para fazer um concurso, o que é isso? Então, ser empreendedor, ter sonhos, prosperar, isso aí está com vínculo na advocacia, não tenho dúvida. Nada contra quem faz concurso, muito pelo contrário, todo respeito e admiração, mas eu sempre digo que se fosse começar hoje novamente, Carlos Kelsen conclui o curso hoje, recebe a carteira amanhã, começaria a advogar, e eu tenho certeza que o caminho, lógico, com a mentalidade e o amadurecimento que a gente tem hoje, ficava mais fácil, né, Candé? Mas eu diria que ainda é uma profissão que vale a pena ser advogado. E é nisso que a gente quer trazer para a OAB. Orgulho de ser advogado. Eu tenho repetido muito isso. Eu tenho orgulho de ser advogado. E eu só estou aqui hoje porque eu sou advogado. Falando um pouquinho ainda sobre as dificuldades no exercício da profissão, de que forma, então, a sua candidatura pretende trabalhar essa questão que é que precisa ser mais reconstruído para os profissionais? Perfeito. Eu diria que, em primeiro lugar, advogado dentro da OAB. Porque na hora que a gente traz para dentro de casa, eu diria que quando eu volto para minha casa, do final de um dia, é aquele momento que eu tenho a tranquilidade de pensar, de compartilhar, de ter críticas, de colher até os problemas do dia a dia. Então, a gente precisa ter essa mentalidade também dentro da OAB. Ter esse conforto, até porque as dificuldades a gente consegue identificar, a gente consegue saber a dificuldade que é o advogado jovem para iniciar, a gente consegue saber as dificuldades da advocacia do interior. A pesquisa da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional do ano passado, de outubro, indica que 46% da advocacia do país está concentrada no interior. Então a gente sabe o que é uma comarca que não tem ocupação de magistrado, a gente sabe o que é uma comarca que é distante do tribunal para poder você vir despachar um processo. Então eu diria que esse olhar, primeiro para o jovem, aquele que está começando, depois para o funcionamento, aí eu entro no nosso pilar de acesso à justiça, o funcionamento dos órgãos, o mapeamento também dos processos para que a gente possa, na hora que reclama, levar dados. Isso é fantástico. Ontem em Caicó eu tive uma experiência, um contato fantástico lá com um integrante da comissão de celeridade, que ele faz esse mapeamento local, trazer isso para dentro também da OAB. Eu digo, olha, você tem que ir lá para a base para a gente fazer o mapeamento do Estado. Então eu diria que a gente, quando identifica o problema e traz a advocacia para dentro, é fácil da gente debater como vai ser a solução. A base eu diria que trazer para a OAB, melhor qualificar, ativar o diálogo constante e recorrente com os órgãos, especialmente o Poder Judiciário. Tem muito a se avançar, a gente sabe disso. O Poder Judiciário depende da advocacia, porque o processo só existe quando o advogado ajuiza a ação. A advocacia depende do Poder Judiciário, porque é ela que vai dar o resultado. O Ministério Público também depende da advocacia, porque integra o processo. Então, ou todo mundo se junta e diz assim, temos que construir um diálogo, temos que discutir, debater, lógico, com firmeza de algumas posições, com questionamento jurídico de determinadas posições que a gente sabe precisam ser enfrentadas, mas talvez se a gente colocar aí algo chamado diálogo, isso tem facilitado muito. Diálogo e escuta ativa, eu acho que essas duas características a gente pode trazer muita solução, sem dúvida. Perfeito. Sua esposa faz parte da gestão atual. Perfeito. Obviamente, tesoureira? Tesoureira, diretora tesoureira, exatamente. Kalina Flor. Kalina Flor, doutora Kalina, conheço. Doutora Kalina, ela faz parte da gestão, porém não é a presidente. É verdade. Então, tem situações e desejos e críticas que às vezes você, por mais que faça parte da gestão, você não pode fazer algo diferente que fará. Perfeito. Caso eleito. Perfeito. O que você fará diferente caso eleito?
Vamos lá, o que é fazer a diferença, né? Quando você tem uma gestão aprovada, como você tem esse avanço, o que dizer fazer diferente? Eu acredito que eu trago uma visão mais atual, até porque estou em outra geração. Eu acredito que eu traga uma ideia de inovar efetivamente, trazer tecnologia, destravar alguns processos burocráticos, tratar muito mais a lógica de mérito mesmo. Eu tenho lá uma comissão, eu tenho lá alguém que é nomeado para aquela comissão e que participa do momento inicial e deixa de participar. Vamos convocar as pessoas, vamos fazer com que as comissões funcionem e que tenha resultado efetivo. A gente conseguindo integrar o maior número de pessoas no OAB, isso eu tenho certeza que vai fazer diferença. Mas de uma maneira muito geral, tá? Eu diria que ter essa consciência de que aplicar conceitos de gestão faz a diferença, a gente sabe, para a advocacia. Tratar os problemas da advocacia de maneira até ainda mais próxima. Eu não digo que hoje a gestão não faz isso, mas a gente sabe que precisa dessa aproximação. A gente trazer para o advogado aquela sensação de pertencer à ordem dos advogados do Brasil. Eu acho que se a gente consegue fazer isso, trazer o advogado para dentro da OAB, ter essa sensação de pertencimento e se orgulhar de ser advogado, eu acho que a gente faz com que ele prospere mais, ele adquira uma outra mentalidade. O empreendedorismo é algo que antigamente era muito distante da advocacia. Se a gente falasse isso, dizia, você é muito comercial, você não vai... Não, empreender mesmo. E empreender o que é? É olhar para um problema, ter uma ideia, criar um serviço, vender o serviço. É isso que a gente faz, lógico. É um vendedor diferente, que não é aquele vendedor que fica anunciando, não é aquele vendedor que vai para um sinal com a placa, não é aquele vendedor que apresenta efetivamente o resultado, mas é aquele vendedor que diz que tem autoridade no assunto, que diz que tem solução, que mostra alguns resultados. Lógico que não é a cópia da sentença, como é para ser, não pode ser feito isso, a gente sabe que tem limitação, mas eu diria que quando a gente demonstra para o advogado que ele pode criar, que ele pode inovar, estamos numa área extremamente conservadora, você sabe disso, mas ou a gente faz diferente, ou então o mercado engole, o mercado não contrata e as gerações acabam chegando e fazendo a transição mesmo. Então talvez seja esse o grande mote de fazer a diferença, tá? Ouvir mais, tornar o advogado mais pertencente, né, com a sensação de pertencimento à OAB, e se a gente concluir uma lógica e uma gestão com a ideia de que todo mundo tem orgulho de ser advogado, eu tenho certeza que o advogado vai ser mais respeitado. Eu, pelo menos, vejo isso no futuro bem próximo. Às vezes, os advogados são expostos a algumas situações que às vezes, até se constrange, né, perante o próprio judiciário. Verdade. Eu vou citar um caso bem longe para não citar nenhum caso perto. Bem recente. Não, por exemplo, o caso do advogado, Toron, que foi impedido de fazer a sustentação oral. Junto a uma turma do STF, e ele se rebelou na hora de uma forma técnica. Perfeito. De como deve ser se comportar um advogado, que todo advogado tem que estar preparado para responder de uma maneira técnica, para que não perca a razão onde Perfeito. Antes tinha razão. Mas muitas situações não cabe ao advogado ir para esse embate. E aí tem que ir à instituição. Como fazer esse monitoramento, já tivemos embate aqui no estado, para não dizer nem a comarca, de uma determinada vara do estado do Rio Grande do Norte, em que tivemos uma espécie de confronto direto, né? Perfeito. Em que a OAB teve até uma atuação muito firme nesse sentido. Você pretende fazer algum tipo de gestão nessa ótica? Porque expor o advogado é ruim, né? Com certeza. Porque, queira ou não queira, não é o primeiro nem o último processo que vai tramitar naquela vara. E aí eu acho que a instituição deve agir de uma forma mais assertiva e em proteção aos advogados. E como fazer isso, né? Verdade. Aí eu estou indo mais para umas discussões mais delicadas, Perfeito. Que é do dia a dia da advocacia, né? Perfeitamente, mas entenda, como candidato, a gente tem que estar preparado, inclusive, para o que é delicado, né? O que é que eu digo, o que é que a gente já analisa disso?
Lógico que a gente tem que ter muito cuidado, o que é direito, o que é dever e o que é extrapolá-los. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Não adianta dizer que o advogado está sempre correto ou que está sempre errado. Não, tudo tem o seu limite. Eu mesmo já tive uma oportunidade de ter um desgaste específico, integrando o Ministério Público, inclusive, e na hora que a gente tem aquele desgaste, a gente percebe, e agora, o que é que eu faço? Eu faço uma reclamação específica e automaticamente prejudico o meu cliente, né? Ou até fico prejudicado com relação ao todo. Baixo minha cabeça e digo, tá tudo bem, doutor. Você tem razão. Né? Pronto, se eu disser que tudo bem, certamente o seu cliente vai ser a próxima vítima e você também vai ser a próxima vítima. Então, assim, o que é que eu diria? Aí vamos para o olhar da inovação. A tecnologia em primeiro lugar. O que é que a gente pretende fazer? Primeiro, dotar a OAB de um canal de comunicação mais rápido e mais simples com esse advogado que está lá na hora do problema. Primeiro, a gente pode ter a prerrogativa, que é um acionamento imediato, mas a gente pode ter uma situação em que uma reclamação mais simples possa ser feita. Então, já está em curso isso, por isso que é fácil até de aplicação. Um aplicativo que a gente possa abrir e dizer o problema rápido, para que isso possa estar numa base do OAB e possa ter números. Eu tenho uma vara que é recorrente. Alguém da secretaria atende mal a 30 advogados no intervalo de uma semana. Tem alguma coisa errada que precisa ser feita, tá? Porque a gente precisa estimular o advogado a fazer a reclamação à instituição. Foi o que eu fiz à época. Eu elaborei uma comunicação, fiz a instituição e disse: estou correto ou não estou? Porque eu queria consultar também para saber se o meu envolvimento emocional, profissional, não estava fazendo com que eu tivesse extrapolado. E a própria OAB veio não só na defesa, como também fazendo especificamente a representação com relação ao próprio profissional, na época membro do Ministério Público. Então, eu diria que a gente precisa abreviar o caminho. Fazer com que ele saiba que se reclamar e trouxer o problema, a OAB vai agir. E a OAB, naturalmente, fora do problema, né? Porque quem está na raiz do problema muitas vezes é mais complicado, faça a sua análise, faça a sua conclusão e vá fazer a defesa mesmo firme, porque eu acho que a nossa instituição serve para isso. Eu diria que o nosso grande suporte para a defesa de prerrogativa do advogado e de tudo o que a gente sabe que tem acontecido nos últimos tempos com relação ao advogado tem que ser a OAB. Eu acho que o principal papel dela é esse. E quem vai integrar não pode temer. Senão, se eu for pensar lá só nos meus processos, eu não posso estar naturalmente na OAB, até porque eu sei que eu vou impedir com que a defesa da classe. Então, na hora que a gente define ser candidato, na hora que a gente apresenta o nome, topa realmente assumir, tem que ser firme nesse sentido. E eu não tenho dúvida que não só a nossa equipe, não só a nossa chapa, não só os integrantes que estão próximos, principalmente nesse período, e também a advocacia que a gente quer trazer para dentro da OAB, vai conseguir dar uma resposta e facilitar até a vida do próprio presidente, né, da própria instituição, para poder fazer essa representação. Mas ser firme, tá, Candé? Se deixar passar, se ficar por isso mesmo, a gente cada vez mais reduz o nosso poder de defesa do nosso cliente, de atuação nos tribunais, de atuação com a sociedade. O advogado precisa ser mais respeitado, isso aí eu não tenho dúvida disso, não. Mudando totalmente de assunto, eu gostaria de falar agora sobre a questão do interior. Na sua fala, você citou, Kelsey, a questão da interiorização, né? Eu queria saber quais são os seus compromissos com os advogados do interior e queria entender também, eu fiquei com a curiosidade de entender como é que é escolhida uma subseção de todas as cidades do estado, Perfeito. Que são muitas, né? Exatamente, são 9 hoje instaladas, né? Pelo menos 9. De todas as cidades nós temos 9 subseções. 9 subseções. Então, seus compromissos com essas pessoas que moram nessas cidades, nas regiões, e também entender como é que é feita essa escolha de aqui em Pau dos Ferros a gente vai ter uma subseção, em Macau a gente vai ter, Perfeito. Em Currais Novos a gente vai ter também. Ótimo, vamos lá. São 9, né, subseções hoje instaladas e mais uma que é Parnamirim, que está nessa fase exatamente de instalação. O critério é quantidade de advogados, base de atuação, então é tudo um critério que isso passa, que precisa ser aprovado, inclusive, pelo próprio Conselho. Mas hoje, com essa instalação, e aí vem lá o compromisso do interior, já tive a oportunidade, eu sei que ainda tem aí 12 dias para que isso seja ainda mais fortalecido, de passar por todas as subseccionais. Eu já tive em Apodi, que inclusive tem um equipamento novo, é uma subseccional nova, instalações espetaculares, vale a pena conhecer.
tá certo? Então, isso é o resultado dessa atual gestão, né, do que o advogado paga, que precisa ser reproduzido, né, precisa ser devolvido de um formato. Então, eu já tive em Mossoró, eu já tive em Pau dos Ferros, já passei por Açu. Ontem eu estava em Santa Cruz, que não é subseccional é em Currais Novas, mas integra a área, e concluí o dia em Caicó. Eu diria que o grande compromisso, um grande avanço dessa atual gestão foi a interiorização. Eu ouvia dos advogados lá que, durante essa gestão, os advogados do interior passaram a ser não só ouvidos, como foram descobertos. Era isso que eles diziam, tá? Então, o compromisso não só de fortalecimento da interiorização, e eu diria que depois da interiorização vem uma palavrinha chamada integração. Eu tenho convocado, inclusive, a Advocacia do Interior para que participe diretamente aqui do nosso dia a dia. Lógico, já existem compromissos, por exemplo, em Caicó. Caicó já existe um terreno que está em fase de legalização, já existe um desenho específico para que se crie se construa uma nova subseccional, né, uma sede para Caicó. Isso tem sido até um compromisso, né, da atual gestão, que naturalmente passa a ser nossa gestão, e dotar o interior dos serviços da OAB. A gente tem hoje aqui a Caixa de Assistência da OAB, que é o braço social efetivo. Ela tem um alcance fantástico, ela tem convênios realizados, ela tem atendimento na área de saúde, na área de fisioterapia, nutricionista, campanha de vacinação, que isso chega até a ponta. Clicar, né, um outro programa de fotos profissionais. Imagine, você acaba de se formar, consegue ter acesso a foto profissional que vai lá para a sua rede social, que é a grande vitrine, né? Eu diria que a gente fala na fachada do escritório hoje, não é mais um prédio, é sim uma rede social. Então a gente consegue ter esse avanço. Meu primeiro token, um advogado consegue ter o seu primeiro token para acessar as plataformas. Então é fazer com que esse serviço chegue ainda mais. E um outro compromisso é dizer o seguinte: a OAB desloca daqui a sua diretoria, as suas comissões, a sua base, vai para lá, para que a gente possa fazer sessões lá, a gente possa ter o atendimento direto, conversar com a advocacia. Porque se eu já aprendi tanto e estou aprendendo durante uma campanha, imagine a gente em uma operação com as ideias e a possibilidade de modificação imediata. Então, o compromisso com o interior é ter realmente essa integração muito mais forte, porque, repito, 46% da advocacia está concentrada no interior. Então, a gente tem meio a meio já. Então, não é a advocacia do interior, é a advocacia, é a integração completa. Então, fala agora sobre a sua chapa, a sua composição. Você tem uma vice, que é a advogada Bárbara Paloma. De que forma mais essa chapa está composta? Perfeito, vamos lá. Para ter uma ideia da lógica de interiorização e integração, Bárbara Paloma vem do interior, ela é de Mossoró, já foi presidente da subseccional de Mossoró, mulher, protagonista efetivamente, integrante de uma chapa em que a gente já fala desde agora decisões de gestão compartilhada, certo? Então ela traz toda essa experiência, ela traz um histórico de alguém que foi candidata a presidente da subseccional grávida. Imagine aí esse período tão delicado, ela conseguiu fazer isso e tem um excelente trabalho vindo de lá. Então ela não só traz esse olhar e aquela visão de quem vive efetivamente da advocacia no interior, tá certo? Ela traz realmente essa experiência, por isso que para a gente tem sido muito rico esse formato. A gente tem também na chapa, na Secretaria-Geral, Ricardo Lucena, atual presidente da Caixa de Assistência, um trabalho já prestado, atestado e comprovado pela OAB, uma experiência também de gestão. A gente tem também integrando a nossa chapa Marcos Braga, que vem como secretário-geral adjunto, já integra também o Tribunal de Ética, já tem essa participação direta. A gente tem ainda Marília Almeida, integrante, professora, advogada, integrante da prática jurídica da universidade há muito tempo, foi inclusive minha colega professora à época. Então, a gente já tem essas características. Olhando para a Caixa de Assistência, tem a professora Úrsula, que hoje é quem integra a condição de presidente da Caixa, uma vida acadêmica direcionada, uma vida na advocacia também direcionada. Fábio Saraiva, o vice-presidente da Caixa, é mais conhecido como Fabinho, a gente o trata assim de maneira carinhosa, mas que tem todo o histórico já de trabalho prestado. E aí na composição da Caixa,
O interior também tem a participação direta, que a gente tem Daniele Diniz, como secretária-geral, que vem de Açu. A gente tem a participação do Luiz Carlos, que é secretário adjunto, que vem de Mossoró. A gente tem a participação de Edna, que é de Pau dos Ferros, como suplente. Tem ainda Edson Gutenberg, como aí não do interior, daqui da capital já como tesoureiro. E tem Jean Letelier, advogado da área previdenciária, como outro integrante da diretoria suplente. Conselho Federal, 6 integrantes. Lembrando, sempre observada a regra da paridade, existe a necessidade de metade ser masculino, metade feminino. Então, o Conselho Federal, que são 6 integrantes, Dr. Aldo Medeiros, atual presidente, que segue para o Conselho Federal, Canindé Maia, vindo de Mossoró, também no Conselho Federal, Hortência, que é professora, Hortência Monteiro, que é professora também universitária e também advogada, jovem, apenas 10 anos de exercício da advocacia. A gente tem ainda nessa composição Marcos Deli, como sendo um outro representante masculino, como conselheiro federal suplente, advogado, muito vinculado à área bancária e que desponta também como jovem advogado. A gente tem uma outra integrante, Ana Carolina Porto, que é a representante feminina também no Conselho Federal. E temos ainda a Ana Carolina, estou me lembrando todos os nomes, tá? Porque é tanta gente. Ele é bom de memória, ele é ótimo. São 103, tá certo? Temos Wagner, né, que é a outra representante feminina do Conselho Federal, que é atual, hoje ela ocupa a função de diretora, secretária-geral adjunta na própria base da OAB. Então, assim, é uma chapa fantástica, tem um clima fantástico. Eu digo que a gente está com um time dos melhores, porque muita gente que estava afastada da OAB, que chega para dar sua contribuição, pessoas em diferentes momentos de advocacia, do jovem ao jovem há mais tempo, que é a nossa categoria, não é isso, doutor Canindé? Então a gente tem um grupo fantástico e que quer trabalhar. Para mim, o mais importante é isso. Quer doar o seu tempo, naturalmente dividindo com a sua atividade da advocacia, mas quer dizer assim, estou disponível para trabalhar para todo mundo, para a OAB, para fazer a diferença e para, aí respondendo aquela pergunta lá de trás, né, para fazer a diferença. Talvez a gente consiga trazer essa sangue novo, pessoas novas, uma gestão que a gente sabe que é totalmente de sucesso e que traz em si uma experiência e sem perder nunca o farol dos mais antigos, tá? A gente precisa ter conselho. Quando a gente escuta conselho, é algo que transforma a nossa vida e transforma nossas atitudes também. Excelente. A eleição acontece no dia 25 de novembro. Pela primeira vez aqui no estado, ela vai acontecer de forma online. Exatamente. Já é a inovação na própria eleição, né? Maneira online, há quem diga que perde aquele dia, né, doutor Canindé, que é o dia que as pessoas se reúnem, né, que fica aquele movimento, mas eu acho que... Perdeu, né, esse dia. É verdade, mas a gente, quem sabe, faz um momento diferente, que é momento de vitória, né, momento de comemoração. Vai ter comemoração e choro em partes diferentes da cidade. Eu diria que tudo é momento de muita emoção, né, então a gente consegue fazer esse momento tem que existir, até porque são muitas emoções que a gente tem no caminho. Então, só para explicar a quem está nos ouvindo, para a Priscila, é porque antes a eleição era presencial. E efetivamente a gente ia para um local de votação e era aquelas. E boca de urna era permitido. Era permitido, né? Era permitido. Verdadeiros corredores, então, né? Eram formados. É naquele momento que eu digo, poxa, a boca de urna é legal. Né? Você, quando entrava, você saía com o número por exemplo, hoje as 3 chapas coladas. Você saía, porque você não podia dizer a ninguém que não era da chapa. Né? A cabeça de tem advogados, amigos nas 3 chapas. Então, é verdade. Vai agradar todo mundo. A vantagem é essa, né? Então, dia 25. A eleição será realmente eletrônica, vai ter a possibilidade, inclusive, do advogado votar com mais facilidade. É aquele que está viajando, vai conseguir participar diretamente da eleição. E eu diria que o principal desafio é convidar a advocacia para participar do processo. Independente de chapa, independente de qualquer coisa, a gente precisa ter a advocacia participando. 8.300 e alguma coisa, né, advogados que estão aptos a votar. Então, quanto maior o número, maior a representatividade, maior a possibilidade de escolha e a assertividade também. Então, dia 25 se aproxima, eu tenho pedido diariamente isso, tá certo? A meta, por exemplo, da nossa chapa, que é a chapa 10, é conquistar cada um
integrante, apoiador, admirador, mais 10 votos por dia, porque eu tenho que compreender que já tem voto acumulado, tá certo, doutor Candeia? Não estão na urna ainda não, mas já tem voto acumulado. Então, nosso grande desafio é isso. Kelsey, nós estamos chegando ao final da nossa conversa aqui, um bate-papo. Então, você fica à vontade para conversar, para deixar a sua mensagem, fazer suas considerações finais para os advogados que estão nos assistindo. Perfeito. Eu diria que o momento não é só de convocação do advogado para participar do processo, mas é para dizer que, além da participação, a gente precisa do apoio e do voto. Eu tenho dito muito isso, que inclusive diariamente, precisamos da ajuda, precisamos do voto, precisamos da participação. Então, é convocar, votar na chapa 10, é a chapa que tem os integrantes que aqui participam de maneira direta, é dizer, confie nas propostas, confie no trabalho, naturalmente analise a qualificação de todo mundo, mas o principal, vote na chapa 10, vote na chapa que precisa da vitória, é aquela que tem se identificado de maneira muito rápida com essa forma, que isso facilita inclusive a identificação. Então, é convocá-los e dizer, estamos muito felizes em participar do processo, em saber que temos muitos apoiadores, mas definitivamente o dia 25 é que o voto precisa ir para a urna e precisa ter justamente a participação de vocês. Vamos à vitória. O trabalho segue e a advocacia avança. Essa é exatamente a nossa grande chamada. Kelsey, muito obrigada pela sua disponibilidade, por vir até aqui conversar com a gente. Candidato, uma satisfação mais uma vez estar aqui com você. Foi uma maravilha a entrevista e boa sorte no dia da eleição. E reforço também, como advogado que sou, que todos realmente participem da eleição, votem, que é muito importante esse dia para todos nós. E que depois da eleição a advocacia se reúna novamente em torno de nós, advogados mesmo, e dos nossos pleitos, e aí de forma unida em uma só voz. Muito obrigado. Só para deixar aqui registrado que em outros episódios nós iremos conversar também com os outros 2 candidatos à presidência da OAB no Rio Grande do Norte, a advogada Rossana Fonseca e o advogado Fernandes Braga. Esse foi o episódio do Juricast de hoje. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.